Eu quero trazer uma outra notícia. A Jovem Pan segue acompanhando a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo e a alta está prevista para esta sexta-feira. Bolsonaro passou por 2 cirurgias nos sistemas digestivos e respiratório. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, convidou Bolsonaro para ficar no Palácio dos Bandeirantes, mas a equipe do ex-presidente ainda não confirmou ali essa estadia. E entidades do movimento negro estão divulgando uma campanha que pede a indicação de uma mulher negra para a vaga de ministra do Supremo Tribunal Federal. O vídeo da campanha foi parar até na Times Square, em Nova York. O curta-metragem mostra uma menina brincando de se transformar em pessoas famosas, como a cantora Isa e a ginasta Daiane dos Santos. A mãe questiona a criança, dizendo que ela também poderia ser ministra do STF. A criança reage perguntando à mãe quem seria a referência de mulher negra no Supremo. Desde a redemocratização, o Supremo teve apenas 3 mulheres: Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber, que vai se aposentar. Todas elas são brancas. A única pessoa negra a fazer parte da corte foi o ministro Joaquim Barbosa, que foi indicado por Lula em seu primeiro mandato. Vocês acreditam que essa pressão, que inclusive vai parar fora do país, pode fazer com que Lula indique uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal? Ou ele não pretende ouvir o clamor de boa parte da sociedade, hein, Gustavo Segré? Eu não acho que esteja preocupado o presidente sobre o que possa pressionar alguém, mesmo que deveria pelo menos cotar alguém que possa ter essas características. A primeira questão, mulher, e possivelmente que seja negra. Mas o importante é entender que quando o presidente Lula fez a campanha, a igualdade de gênero, as questões de cotas, a defesa da mulher, fazia uma parte importante dessa campanha. A partir do momento que ele assume a presidência, parece que isso não é tão importante. De fato, demitiu 2 ministras e não incorporou nenhuma mulher no cargo de quem foi demitida e não parece estar muito preocupado com a colocação de alguma mulher na Corte Suprema, muito menos mulher negra, que certamente, na quantidade de mais de 1.400.000 advogados no país, deve ter alguém que tenha esse saber jurídico inquestionável, mesmo que muitos dos ministros hoje não tenham esse saber tão questionável ou inquestionável. Dávila, saber notável e uma mulher negra, é o que pedem então essas entidades. Mas o governo gosta de fazer aí uma cortina de fumaça. Quem ele quer realmente colocar no Supremo é um cara que não tem nenhum conhecimento jurídico e que vai politizar ainda mais a Suprema Corte, que é o ministro da Justiça, Dino. Esse é o problema. E o Senado vai ter que ter coragem de vetar um cara despreparado e que certamente vai politizar ainda mais o Supremo, aumentar o ativismo do Supremo e continuar atacando e violando o Estado de Direito no país. Fábio Piperno, quero te ouvir. Dávila, eu vou concordar com uma parte do seu argumento. Caso, hipoteticamente, o Flávio Dino fosse escolhido, de fato, ele atrairia mais críticas políticas para essa nomeação. Agora, posso até discordar de algumas posições do ministro, mas veja, ele é alguém de vasto conhecimento técnico. Ele foi um juiz aprovado em primeiro lugar em concurso, né, e acabou exercendo essa função aí durante um bom tempo. Então, pelo menos do ponto de vista técnico, ele é alguém preparado. A gente pode ou não concordar com as posições dele. Agora, veja, nós estamos falando de uma Suprema Corte que até hoje teve 3 mulheres e um ministro negro. Né? Um negro e uma mulher indicado pelo Lula, uma mulher pelo Fernando Henrique Cardoso e uma mulher pela Dilma. E agora há pouco a gente falava de cotas aqui. Eu acho que 4 não homens brancos em toda a história da Suprema Corte é muito pouco e reforça-se a necessidade de, pelo menos, por mais algum tempo, a gente manter a política de cotas. Com certeza é importante trazer essa diversidade, como acabamos de falar, que tem mais de 1.400.000 advogados. É óbvio que tem alguém qualificado e deveria ter esse olhar. Mas, Piperno, o Dino no Supremo Tribunal Federal é um desastre para o Brasil, porque a questão da politização do Supremo é o que está minando o Estado de Direito no Brasil. E a gente tem que parar com isso. O Supremo tem que voltar a ser uma corte serena e constitucional. 2 coisas que o ministro Flávio Dino não é.
Pode botar o Cláudio Dantas na tela mais uma vez aqui para mim, porque ele acabou também de trazer uma apuração que está lá no nosso site, que trata justamente desse tema, da força que Flávio Dino vem ganhando para a possível indicação e de um dilema que o PT está vivendo com isso, né, Dantas? Exatamente, Essene. Neste artigo tem os detalhes aí, os bastidores dessa articulação. Dino conta aí com apoio lá no Supremo de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. Então ele realmente se fortaleceu nas últimas semanas, deixando o Jorge Messias para trás e também o Bruno Dantas. O Jorge Messias, ele é visto como alguém com uma espécie de voto acessório ao do Cristiano Zanin. Então a sua indicação acabaria fortalecendo o Zanin dentro do Supremo. Então por isso que ele está sendo descartado aí para indicação neste momento. E o Bruno Dantas também, ele poderia ser indicado para o STJ e numa outra oportunidade futuramente, aí sim, o Supremo. Então nesse caso, a gente realmente tem aí a consolidação do Flávio Dino, que tem um segundo efeito, né? Um efeito positivo aí para quem não quer ver o Flávio Dino concorrendo à presidência em 2026, já que ele é um pré-candidato aí forte. Inclusive, o próprio Lula, que talvez vá para a reeleição ou que indique alguém para sucedê-lo. E aí o nome do Geraldo Alckmin, que é do mesmo partido do Flávio Dino, acaba tendo um peso maior e prioridade no caso do Lula. Muito obrigado, viu, Dantas, pelas apurações aqui hoje. Já conversamos mais.